Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Muito boa tarde, dona Marta. Há 2 semanas concluímos o programa Nós, a Europa, referindo a realização então da Cimeira dos G7. O que é que podemos realçar dessa Cimeira G7? Uma cimeira onde tínhamos muitas expectativas, em que os Estados representados no G7 tentaram, os mais industrializados tentaram obter concessões parte a parte, colocando no texto final da Cimeira as negociações como um livre comércio recíproco e equitativo. E mesmo assim, os Estados Unidos recusaram a assinatura do documento final de conclusão da Cimeira, o que é sempre mau nestas situações. Apesar das negociações não se conseguiu um consenso final, fica restada a posição do presidente norte-americano, que não foi muito bem aceito por alguns dos parceiros de Cimeira. Enfim, inclusivamente o presidente francês, Emmanuel Macron, foi o que teceu duras críticas a posição tomada, e o Canadá também, não? E o Canadá, enfim, fez as críticas mais diretas. A França falou mais em conjunto dos países, referindo que, de facto, a economia norte-americana, com o peso que tem a nível mundial, é superada pelos outros 6 países que estavam na Cimeira, chegando mesmo o presidente francês a dizer que ninguém é eterno, referindo-se a estas tomadas de posições um bocadinho radicais dos norte-americanos. Até intempestiva, digamos, porque inicialmente até terá assinado Donald Trump este documento e depois, já a caminho dos Estados Unidos da América, mandou retirar, não é? Mandou retirar, ou anunciou que se retirava, não é? Sim, retirava a sua assinatura. Posições muito extremadas, não tem só a ver com a Cimeira. Tem muito a ver também com a ruptura já anunciada do pacto nuclear com o Irão, tem a ver com a retirada do Acordo de Paris. Enfim, isto foi mais uma situação, porque os Estados Unidos resolveram taxar o aço e o alumínio em taxas elevadas relativamente a determinados Estados, que é o Canadá, o México e toda a União Europeia. De maneira que essa taxação de 10% sobre o alumínio e 25% sobre o aço, enfim, vai ter custos acrescidos para a produção industrial destes outros Estados, e inclusivamente toda a União Europeia, e criou ali uma fricção que não foi fácil. Os Estados Unidos também indicam a posição do Canadá, que também taxou os produtos agrícolas. Sim. E ali, como são países de fronteira, enfim, são estas situações que tentam ser ultrapassadas e que imputam muito mais responsabilidade à Europa, a ter uma posição coesa, porque, enfim, estamos a ver que com estes parceiros as dificuldades vão ser acrescidas. Também nesta Cimeira G7, os norte-americanos queriam que a Rússia reintegrasse, digamos, este núcleo. Este grupo, sim. Este grupo. Não foi também aceite. Não foi aceite, mas teve uma posição favorável de um europeu, o primeiro-ministro italiano, o que é de tomarmos nota. Recordemos que a Rússia integrava este grupo até 2014 e depois foi afastada quando se deu a anexação da Crimeia. De maneira que a Europa tem que ter uma posição de uma só voz nestas situações, o que nem sempre acontece, mas, enfim, o governo italiano já nos referimos na última vez. A 28 e 29 de junho, portanto, na próxima semana, reúne-se o Conselho Europeu com alguns pontos já conhecidos para serem debatidos nessa reunião. Que pontos são esses, doutora Ana Rita Barros? 2 pontos fundamentais. O futuro da zona euro e as migrações. Dos pontos quentes. O futuro da zona euro, exatamente porque, como sabemos, existe só a união monetária, não existe a convergência económica entre os países da zona euro. E a tomada de posições tem que ser consensualizada e tem que ter alguém que seja
a charneira nestas situações, que são normalmente 2 países, a França e a Alemanha, como é óbvio. A proposta será apresentada, veremos se tem a unanimidade dos restantes Estados, que é um orçamento para a zona euro que tem como objetivo a convergência dos Estados da zona euro, o que não é ainda uma realidade. Digamos, temos a mesma moeda, mas políticas económicas muito diferentes. E níveis completamente diferentes de desenvolvimento e de crescimento. E tudo isto é feito no sentido de tentar aproximar? Tentar incluir a política económica dentro da política monetária, não é? Que era o que devia ter sido feito antes, era primeiro a económica, então depois a monetária. Será, de facto, um orçamento que é paralelo ao outro orçamento da União Europeia, que é o quadro financeiro plurianual, que dura 7 anos, e que tenta incentivar os investimentos e estabilizar a zona euro relativamente a uma convergência económica. É isso que se pretende. E terá também, ou será assunto de debate, a questão das migrações, uma vez mais na ordem do dia? As migrações é um problema premente. E é um problema de política interna europeia que tem que ser resolvido a curto prazo, porque a própria Alemanha, sendo um dos Estados que mais migrantes recebeu, tem agora uma posição interna, que é o seu ministro dos Assuntos Internos, que tomou uma posição de força relativamente ao governo do qual faz parte, dando um ultimato de 2 semanas, que é exatamente o período do Conselho Europeu, para resolver, com tomadas de posições europeias, a questão das migrações, porque senão ameaça mesmo cortar as fronteiras ali numa determinada zona, o que é complicado. Além disso, também está em cima da mesa a intensificação do controle de fronteiras, daquela polícia Frontex. Além disso, o apoio aos países de origem, que isso já é uma política europeia que mas já há muito não é tempo visível e que não tem estancado não tem, as nem tem migrações. tido a repercussão que se pretende. E além disso, não são só os países de origem, mas os países de trânsito. Passou a ser a Líbia, porque quando lá estava o Gaddafi era uma situação, agora é outra. É diferente e são as situações que é preciso terem atenção. Vamos falar também de um anúncio que é recente e que tem a ver com a decisão do Presidente do Banco Central Europeu de reduzir os níveis de compra de dívida. Dívida pública e privada. Dívida pública e privada. Portanto, chamados bónus. Portanto, foi anunciado que a partir de setembro vai ser reduzido até ao final do ano para metade do nível que estará em setembro. É um corte significativo. Exatamente, em dezembro estará metade do que está em setembro. Em setembro, a compra de dívida mensal, são valores mensais, é de 30 mil milhões de euros pelo banco. Em dezembro, situar-se-á em 15 mil milhões. É significativo, com implicações, porque, em parte, são essas compras de bónus que têm assegurado não só a banca, mas como alguns Estados. Veremos o que acontece, não é? Alguns Estados terão mais dificuldade do que outros, naturalmente. Naturalmente, sim. Principalmente os Estados que tiveram assistência Portugal, recente, não é? Grécia. Portugal, Grécia, a própria Espanha, a Irlândia, a Grécia, enfim. A Grécia tem, de facto, a última operação já agora este verão, de ajuda, e depois também, enfim. Sofrerá esse corte também. Também. E tem as outras implicações, porque deixando de ter ajuda, tem que suportar o pagamento da dívida e fazer crescer a sua economia. Além de ter também um grande problema de migração, não é? Sim. Na Grécia. Este anúncio já teve impactos? Já teve algumas reações, embora já fosse esperado, porque já era para ser um ano a esta parte. Depois foi prorrogado. Foi sendo adiado. A compra de dívidas chegou a ser de 60 mil milhões. Já está, em setembro estará a metade do primeiro valor e em dezembro metade do que estará em setembro. Já tem tido alguns impactos a nível de banco. É preciso ver que alguns bancos necessitam desta compra. O presidente Draghi propõe compensações na economia, não é? Porque vai ter repercussões, e uma delas incentiva os Estados a aumentarem os níveis salariais. Porquê? Porque com o aumento de salários aumenta o consumo e o consumo provoca procura e procura aumenta também a oferta. É preciso haver investimento aí agregado. É uma forma de recuperação, porque, segundo as palavras do próprio presidente do BCE,
A recuperação económica é alguma, mas ele indicou como sendo de curta duração e pequena em tamanho. Portanto, são palavras do próprio, o que quer dizer que precisamos continuar neste ritmo. Também já se deixou antever que, ao acontecer esta redução da compra da dívida, a taxa de juro de referência vai aumentar, aumentando a taxa de juro de referência do Banco Central Europeu. Aumentam as taxas de juros, do dinheiro, tudo, não tudo. É de tudo. O dinheiro fica mais caro. O dinheiro fica mais caro, digamos assim. E com consequências também. Com consequências, principalmente a nível do investimento, claro. Sim. Porque fica mais caro o capital, é mais difícil, consegui-lo e claro, ter a rentabilidade necessária para pagar os empréstimos e investir, não é? Sim. É uma situação também que terá que ser acompanhada. Porque aliás, prevê-se que a taxa de juros irá subir a meados no verão não muito, mas quando começam os pontos, depois vão-se acumulando, não é? Vai, de ponto em ponto, lá vai, ou de décimas a décimas, mas será talvez no verão daqui a um ano, no verão de 2019. Há um investimento importante anunciado pela Comissão Europeia na nossa região, na Madeira. Quer revelá-lo aqui 45 milhões de euros para a produção de energia na região. A Comissão anunciou este investimento através da Comissária com a pasta da Política Regional, que realçou o reforço da produção de energia, a modernização de equipamentos e o aumento da capacidade de armazenamento da região, sendo a região uma região ultraperiférica, dependente do exterior. É extremamente importante porque esta quantia vem através do Fundo de Coesão, que é um fundo que tem as verbas mais elevadas, e é importante este investimento em regiões como a nossa, que têm uma distância relativamente aos centros de decisão, que têm problemas de desemprego, de industrialização, e que muitas vezes também não superam ou não enfrentam como deve ser a economia global. Portanto, é um investimento importante. A energia é também uma base produtiva e é fundamental em vários sectores. Decorreu a 8ª missão de supervisão do pós-programa em Portugal e há resultados dessa avaliação. A doutora Ana Rita Barros quer revelá-los então, as principais notas. Decorreu na primeira quinzena deste mês. O objetivo destas missões são supervisionar a capacidade dos Estados em reembolsar os empréstimos concedidos ao abrigo dos programas de assistência económica e financeira. E, portanto, enquanto tivermos dívida, eles cá estarão periodicamente. Sim. Muito regularmente. Muito regularmente. Do resultado destaca-se a constatação de um nível de crescimento da nossa economia, crescimento do produto, da nossa riqueza, em 2,7% em 2017, mas registra-se já níveis de abrandamento que serão registados até ao final de 2018. Apesar destas condições macroeconómicas terem constituído uma oportunidade para a economia portuguesa, a produtividade da nossa economia é muito baixa. Continua a ser muito baixa, principalmente comparativamente com outros países da zona euro onde nós estamos inseridos, e aí é o nosso termo de comparação. Uma chamada de atenção também para a dívida do sector público e privado, continua elevada, tornando a nossa economia muito vulnerável e exposta a possíveis choques negativos que possam surgir. Recomenda-se também o prosseguimento da política orçamental controlada, portanto, controle da despesa, não é? E a implementação de medidas estruturais de forma a cumprir os requisitos do Pacto de Estabilidade e Crescimento que tem a ver com também Bruxelas. Reconhece também o relatório que o sector bancário tem vindo a reduzir alguns riscos imediatos, principalmente através do aumento de capital, mas que continua com um elevado nível de crédito mal parado, que é uma preocupação tanto no imobiliário como novamente um relançar de um crédito ao consumo, que é preocupante, porque nós sabemos num passado bem recente o que é que aconteceu. Esta análise das equipas refere como positiva a tomada das recentes decisões do Banco de Portugal, medidas macroprudenciais, no sentido de
de travar a concessão de crédito ao sector imobiliário, que está em expansão em alguns sítios, e também o crédito dirigido às famílias, dada a fragilidade do património familiar, que muitas vezes não suporta exatamente os empréstimos concedidos. Também adverte o relatório que a contratação em Portugal é muito, relativamente também ao aumento dos contratos de empregos recentes, é muito uma contratação de trabalho temporário, e alerta que devia ser mais flexível a contratação de tempo indeterminado. Enfim, mais flexibilidade nos contratos de trabalho e na política laboral. E aconselha, por último, a uma maior eficiência do sistema judicial, referindo que isso acarretaria impactos positivos, nomeadamente a nível empresarial. Sim, no investimento. Havia mais confiança. Empresas, sim, mais confiança, mais celeridade na tomada de decisões, o que era importante. Penso que são estas as decisões fundamentais. Doutora Ana Rita Barros, a terminar, uma frase. Recaiu a sua escolha em que frase e quem foi o seu autor? É um conselho, não é? Conselho de Política Social, que decorreu ontem e está a decorrer hoje em Bruxelas, e que está a tratar de uma alteração de uma diretiva que já tem 10 anos e que lhe vai chamar agora Igualdade de Tratamento. Não só as igualdades que nós conhecemos de género, de religiosa, de escolha sexual, mas agora igualdade de tratamento. E refere-se a esta igualdade de tratamento é que muitas vezes a discriminação é indireta, é pela idade. E é pela idade, não permitindo que determinados consumidores, determinados cidadãos tenham acesso, por exemplo, a seguros. Saúde, nomeadamente de saúde, exatamente porque atingem uma determinada idade. Com a problemática que nós temos de segurança social, se não há alternativas, será uma situação que tem que ser revista. E é essa diretiva que está em revisão, está a ser analisada, e o Conselho refere esta frase: a diversidade das sociedades europeias é um dos trunfos da Europa e deve ser respeitada. Conselho Europeu de Política Social. Ficamos por aqui. Obrigada, doutora Ana Rita Barros. Até uma próxima conversa. Obrigada, doutora Marta.